E som. Boa noite para você que está nos acompanhando. É um prazer outra vez estarmos aqui no templo e poder de alguma forma cumprirmos o propósito do Evangelho, que é a comunhão, a instrução, a oração, a congregação. E hoje, como nós temos feito nas ocasiões de quarta-feira, levar-nos a uma reflexão um tanto quanto mais objetiva, mais direta, mais curta, mas que de igual modo pode transformar a nossa vida, mudar a nossa história e alcançar aquilo que é a proposta do Evangelho, conduzir-nos a Deus. É um grande prazer estarmos juntos. Foi muito bom no domingo que passou retornarmos às atividades presenciais aqui no templo. Estivemos pela manhã com um grupo de aproximadamente 55, 60 pessoas, à noite da mesma forma, e foi muito bom rever alguns irmãos, ainda que todos muito distanciados uns dos outros, algo que para nós é muito diferente, estranho, mas só o fato de estarmos nos vendo, interagindo minimamente, já foi uma grande bênção. A partir de amanhã, para você que é membro da igreja, nós vamos novamente disponibilizar a relação para os presentes. Infelizmente, nós não podemos receber todos que querem. Nós precisamos criar um limite de pessoas e para isso nós estamos utilizando uma relação de presença. Algumas pessoas não puderam, embora tenham desejado participar na semana passada, mas terão novamente a oportunidade. Então, a partir de amanhã, no grupo da igreja, as nossas secretárias novamente irão disponibilizar essa relação que você possa, junto com a sua família, estar participando, ou pela manhã ou à noite. Acreditando em nossos corações que para as próximas semanas nós retornaremos também à quarta-feira para estarmos aqui junto, como é a ocasião de hoje, e gradativamente retornarmos às nossas atividades ministeriais, a escola bíblica dominical, até que a normalidade seja reestabelecida. Essa é a nossa intenção e o nosso desejo. Eu gostaria de orar, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. Convido você, onde quer que você esteja, para que esteja orando, suplicando a graça do Senhor, a vontade de Deus, o cuidado de Deus, o socorro do Senhor sobre a sua vida. Hoje aqui eu me faço acompanhar do Caio, do Anderson, do irmão Wellington, está aqui nos ajudando com essa transmissão, e temos aqui também a presença do irmão Ronaldo conosco. Oremos. Pai, é bom estar na Tua presença, é bom poder estar diante da Tua palavra, Senhor, e ao lê-la, receber a própria orientação do Teu Espírito, ou a orientação do Teu próprio Espírito, perceber o Senhor falando conosco. Que Teu Espírito outra vez, ó Pai, possa usar-me como um instrumento em Tuas mãos. Falo isso e peço isso a despeito de conhecer o meu erro, o meu pecado, a minha falha, a minha insignificância, diante desse plano tão maravilhoso que é a salvação. Mas que o Teu Espírito, por misericórdia e graça, possa outra vez falar aos nossos corações. Que o Senhor possa alcançar a todos os meus irmãos, aqueles que serão alcançados de alguma maneira por esta transmissão ou por essa gravação postecipada, que o Teu Espírito possa os alcançar, os ajudar. É a minha oração a Ti, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de refletir no Salmo de número 1. No livro 1, Salmos de número 1. Um salmo muito conhecido que tem para nós uma mensagem simples, porém muito objetiva, acerca do caminho do homem. O homem aqui, no gênero, né? Sendo homem, sendo mulher, mas o caminho do homem, o caminho do ser humano. Quais são as consequências que nós podemos receber quando nós escolhemos o caminho que devamos e que vamos seguir? Eu leio primeiro para você na Nova Tradução da Linguagem de hoje, que diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelo
pelos conselhos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se ajuntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, felizes são, poderia dizer, os que têm o seu prazer na lei do Senhor. E nessa lei eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho. As suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Esse texto por si só, talvez até dispensaria uma explicação a título de entendimento, pois ele já é muito claro em sua proposta. Mas eu gostaria ainda de tecer poucos comentários, ler para você esse mesmo texto, ou seja, Salmos de número 1, na tradução da Bíblia de Eugene Peterson. A Bíblia chama-se A Mensagem. Alguns consideram, na verdade, uma paráfrase dos escritos originais, mas eu diria que uma paráfrase muito contundente. Paráfrase seria o mesmo que o recontar da história, a mesma história contada com outras palavras. Isso seria um significado simplório de paráfrase. Salmos 1, na paráfrase, segundo alguns de Eugene Peterson, diz-nos assim, como Deus deve gostar de você. 2 pontos. Você que não aparece no bar do pecado. Você que não anda à espreita no beco sem saída. Você que não frequenta a escola dos desbocados. Eugene Peterson diz mais assim, pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno. Você rumina as Escrituras dia e noite. Você é como uma árvore plantada no Éden. Dando frutos novos a cada mês, que nunca perde as suas folhas e que sempre está florescendo. Você não é, de jeito nenhum, como os perversos, que não passam de poeira ao vento. Sem defesa nos tribunais, são companhia imprópria para pessoas inocentes. O Eterno traça o caminho que você escolhe, mas o caminho que eles escolhem é uma pista escorregadia. Essa tradução de Eugene Peterson, amados, ela tem uma simplicidade e ao mesmo tempo uma clareza tamanha, que o texto por si só faz se esclarecer ao coração e ao ouvido de todos aqueles que ouvem. A tradução mais comum vai dizer: bem-aventurados são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se assentam à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos maus, dependendo da tradução. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta medita de dia e de noite. Eu gostaria de observar com você que o próprio Deus, através do salmista, ele faz uma separação. E ele demonstra para nós a vida e as consequências de 2 caminhos. Aqueles que escolhem o caminho de Deus e aqueles que escolhem o caminho da impiedade, o caminho do desejo, o caminho da vontade, o caminho dos prazeres. E nós vemos aqui as consequências explícitas. O texto vai dizer que aquele que teme o Senhor, aquele que tem prazer na lei do Senhor. O que seria ter prazer na lei do Senhor? É você ter contentamento
é você ter desejo de ouvir a Bíblia, é você concordar com o que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz assim, aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, está se referindo àquelas pessoas que não só concordam com o que a Bíblia diz, como se esforçam para viver o que a Bíblia diz, como também faz de tudo para levar outros a viver o que a Bíblia diz. Isso é a demonstração de que eu tenho prazer naquilo. A Bíblia está nos dizendo, e para efeito de comparação, seria a mesma coisa que você pensar, o que seria ter prazer na lei de Deus? Pense no local que você gosta de estar. Pense em algo que você gosta de fazer. Coisa esta que ninguém precisa te acordar, ninguém precisa te chamar, é alto, é inato, o desejo parte de você. A Bíblia está dizendo que feliz é o homem, feliz é a mulher, cujo prazer, cuja satisfação, cujo planejamento é viver aquilo que Deus ensina, viver aquilo que Deus pede, viver aquilo que Deus determina. É isso que a Bíblia está dizendo. Só que após isso ela vai dizer assim, e nesta lei medita de dia e de noite. É interessante nós observarmos que não basta você querer Deus, não basta você conceber, no sentido de considerar, de concordar que Deus é bom, que o Evangelho é 10, que ter a sua família na igreja é algo bom. Isso não é suficiente, porque não basta apenas você achar bom o Evangelho, você precisa meditar. E o que seria meditar? Senão refletir, fazer autoanálise e aplicar o que a lei de Deus diz. Então vejamos bem, felizes são os homens e as mulheres que têm o seu prazer no Evangelho, na vida que Cristo propôs. E tanto prazer tem nesse Evangelho, na vida que Cristo propôs, que eles refletem nessa vida. Refletem nesse Evangelho de dia e de noite. Do que o autor está se ocupando aqui, amados? O que o autor está propondo para nós? Não um simples, ou ainda que metódico e exaustivo, exame e exercício de teologia, de interpretação de texto. Não é disso que o autor está se ocupando apenas. Vamos dizer que o exercício da interpretação, da teologia, vai te ajudar a entender essa lei, esse Evangelho. Mas o que o autor está nos propondo aqui, enquanto resultado, sucesso, consequência de uma vida feliz, é você aplicar o Evangelho a você. Eu gosto da tradução de Eugene Peterson, que ele vai usar a expressão rumina. Felizes são aqueles que têm prazer na lei de Deus e que ruminam dia e noite. Nós sabemos exatamente que o ato de ruminar seria uma segunda ação de um órgão dos animais, que são os ruminadores, que após a primeira digestão, que é a que nós conhecemos, já do mastigar e de ir para o estômago, que seria o primeiro estágio desse processo de se alimentar, de mastigar e de triturar o alimento ali no estômago e de enviar cada um para o seu lugar. Os ruminadores, eles ficam fazendo esse processo por uma outra vez, às vezes por uma terceira vez. É como se trouxesse-nos a ideia de você ficar ali mastigando aquilo, remoendo aquilo. Não, peraí, deixa eu voltar novamente, isso ainda não entendi perfeitamente, ainda não entendi na profundidade que deveria entender. Muitas pessoas recebem o Evangelho, recebem a palavra de Deus, ouvem hoje e amanhã já não dão mais a menor atenção para aquilo, já estão em busca de algo novo. O que o autor está dizendo nas palavras ou na paráfrase de Eugene Peterson é que felizes são aqueles que ruminam na lei de Deus. O decálogo, que seriam os 10 mandamentos, para estes é objeto de exercício diário. Não terá outros deuses diante de mim, não se curvará a imagens de escultura, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe, não cobiçarás a mulher nem os bens do teu próximo, não dirás falso testemunho. Ou seja, todos os dias se reflete acerca disso. E se nós pararmos para observar, o sucesso daqueles que são felizes está inteiramente ligado às suas escolhas.
Olha o que Deus vai dizer, por exemplo, quando Paulo, pelo Espírito Eterno, escreve aos Gálatas no capítulo 6 e no versículo 7. Olha, tudo que o homem semear, é isso que ele colherá. O verso inicia dizendo assim: de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Tudo que o homem semear, será exatamente isso que ele vai colher. Ou seja, o que o Salmo 1 está nos demonstrando é exatamente isso. Felizes são aqueles que têm prazer no Evangelho, que têm prazer na obra de Cristo na cruz, que têm prazer naquilo que Deus deixou através da sua palavra, que tem prazer. Não é um peso estudar, não é um peso estar agora ouvindo, não é um peso estar agora refletindo, pelo contrário, não é porque eu estou aqui falando, é porque a Bíblia que está sendo de alguma maneira transmitida, e estas pessoas estão neste exato momento assim: glória a Deus por tua palavra, Senhor, é verdade, como é bom ter prazer na tua lei. Felizes são estas pessoas que têm prazer em participar de um momento como este, e que se impõem um alto exercício de ficar refletindo, pensando: puxa vida, o que eu fiz? Eu não devia ter dito isso. Como é que eu faço para corrigir isso? Eu não podia ter falado isso, eu não podia ter feito isso. Vou ter que voltar lá. Está errado, aquilo que eu fiz não é certo. Porque ele rumina, ele medita, ele aplica diariamente a lei do Senhor. Ora, o Evangelho é algo prático, amados. É simples e ao mesmo tempo prático. Observemos que nos grandes exemplos que Deus deixou para nós, através das Escrituras Sagradas, Deus em nenhum momento usou as coisas dificílimas. Deus em nenhum momento usou a intelectualidade ou a ciência para fazer os seus milagres, a sua obra, muito pelo contrário. Você vê que Jesus, ele entra em Jerusalém como o grande rei dos reis, num animal que não era tido como o meio de transporte para pessoas importantes. Ele não entra num carro puxados por imponentes cavalos, ele entra num jumentinho. Ele não utiliza roupas, coroa, ouro, diamantes, ou ele não tem uma veste sacerdotal que o diferenciava dos seus discípulos. Eu gosto muito de refletir na passagem bíblica, quando Judas vai entregar a ele, Judas traiu Jesus quando no seu coração concebeu esta ideia, mas ele consuma, ele realiza, ele concretiza o ato da sua traição quando ele leva lá os soldados dos sacerdotes até onde Jesus estava. A traição de Judas foi exatamente dizer: olha, ele está ali, vamos lá, ele está numa situação de vulnerabilidade, vamos pegá-lo. E Judas precisa dizer assim para aqueles homens: ó, aquele que eu beijar, é esse que é Jesus, pode prendê-lo. Você sabe o que isso diz para mim? Que Jesus era tão simples, irmão Ronaldo, tão igual, que de longe quem olhava não sabia identificar ele. Ele não se sobrepunha em nada, ele era igual. Por que você está dizendo isso? Por que você está refletindo por esta via? Por que você está propondo isso? Amados, o Evangelho é algo simples, ao mesmo tempo é algo prático. O Evangelho não é teoria em cima de teoria. O Evangelho ele é prática de vida. A alma que pecar é essa que morrerá, porque Paulo aos Romanos: todo aquele que pecar é esse quem vai morrer. Por quê? O salário do pecado é a morte. O Evangelho é algo direto, é o que Paulo disse quando escreveu aos Gálatas: olha, o que você semear é exatamente o que você vai colher. O que você está colhendo hoje? Eu vou dizer para você, é resultado do que você plantou ontem. O que você quer colher amanhã? Vai ser resultado do que você estiver plantando hoje. Isso é muito óbvio, amados. O Evangelho é a prática de vida. E o que esse texto está dizendo para nós é que felizes são aqueles que têm prazer na lei de Deus. Eu e você, talvez precisamos hoje, ainda hoje, fazer essa oração diante do Senhor: Senhor, devolva-me o prazer na tua lei, devolva-me o prazer do teu Evangelho, devolva-me o prazer de concordar com o que o Senhor estabeleceu como verdade, como certo, e que eu possa redesenvolver o exercício de ruminar, ou seja, de meditar na tua lei. E ao meditar na lei de Deus, nós precisamos olhar para nós, o que estamos sendo no gerúndio, o que estamos sendo enquanto cônjuges, marido e mulher,
esposo e esposa, o que estamos sendo como filhos, o que estamos sendo como pais, tutores, educadores, aqueles que devam imprimir com a sua própria vida um exemplo para outros, o que estamos sendo como profissionais, o que estamos sendo como líderes, como pastores, como servos, como vizinhos, o que estamos sendo como patrões, como empreendedores, como empregadores, ou seja, o que eu estou sendo e fazendo condiz com o que a Bíblia diz que eu devo ser. É esse o exercício que a Bíblia nos convida todos os dias, porque é possível, amados, que todos os dias você perceba um ato falho na sua vida. Todos os dias você se depare com algo que você precise consertar. Tirando Jesus, todos os célebres e nobres da Bíblia Sagrada, todos, sem nenhuma exceção, é fácil apontar pelo menos um erro grande na vida deles. Só Jesus foi perfeito. O que isso quer dizer para nós? Nós precisamos ter prazer nessa lei, nesse evangelho, mas precisamos nele meditar e esse evangelho aplicar às nossas vidas todos os dias. Sendo assim, nós seremos, e aqui eu concluo esta reflexão, como diz a Bíblia, nós seremos como uma planta que foi plantada junto das águas. Pode observar na fauna, pode observar nas florestas, toda árvore, toda a vegetação que está no leito dos rios, na beira dos rios, elas frutificam, elas estão sempre verdes, elas estão sempre frondosas. Por quê? Porque é a água que produz vida. E o que o texto está dizendo para nós é: aquele que tem prazer na lei de Deus e que medita nela dia e noite, ou seja, todo o tempo, você é uma pessoa que tudo que faz bem. Não está dizendo que todos vão ser ricos, nem está dizendo que todos vão alcançar o que desejam, não. Mas está dizendo que todos vão ter o suficiente na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na sua vida financeira. Vai ter o suficiente, porque riqueza e pobreza não é ter muito ou ter pouco. Tem muitos ricos que vivem numa vida miserável, tem muitos pobres que vivem uma vida próspera, porque são contentes com aquilo que têm, são felizes com aquilo que Deus os deu. Que você possa refletir sobre isso, que você possa meditar nisso, e passe, se necessário for, a partir de hoje, a viver o evangelho simples, mas um evangelho prático, que produza efeitos práticos na sua vida. Você pode orar comigo? Obrigado, Senhor, outra vez por esta oportunidade, pela Tua palavra, que é tão maravilhosa para nós, pela oportunidade da reflexão, pela oportunidade da vida. Ajude os Teus filhos, as Tuas filhas, aqueles que ao ouvir esta reflexão, concebem dentro de si a necessidade de uma mudança, que o Teu Espírito possa os ajudar. Ajude-me, Senhor, pois eu reconheço o quanto eu preciso mudar, o quanto eu preciso melhorar. Essa é a minha oração a Ti, ó Deus, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse no início, no próximo domingo estaremos aqui às 9 horas da manhã para a celebração matinal e às 19 horas da noite para a celebração noturna. Que você possa colocar o seu nome daqueles que estão com você, dos seus familiares, que pretendem participar da celebração, na nossa relação de presença para o controle daquilo que a gente precisa fazer aqui. Que você possa vir adorar ao Senhor Jesus. E que você possa orar para que Deus tenha misericórdia da humanidade nesse tempo presente. Que Ele possa ter compaixão daqueles que estão doentes, daqueles que estão desesperançados, com a porta do sustento fechada, daqueles que estão hospitalizados. Que você possa orar para que Deus tenha misericórdia de todos e de cada um de nós. Que você tenha uma boa noite, um excelente restante de semana. E que o amor de Deus o Pai, que a graça de Cristo Jesus e que as consolações do Santo Espírito de Deus seja com todos aqueles que amam e aguardam o retorno do Messias. Amém.